Você está ouvindo o Controle 3. Boa tarde! Ei, Boa boa tarde, amiguinhos. É minha internet cortando, eu tô Eu já ia falar, ó, gordo, tá cortando. simulando quedas de internet com a voz. Eu tô. Não sei, os caras Tem acreditaram. até efeitos sonoros aqui hoje. Bom, uma boa tarde, meus queridos ouvintes do Controle 3. Mais um dia, mais um jogo. Não, um jogo não, 3. Era pra ser 4, mas 3. Por quê? Porque o Fábio sumiu. Mas ele voltará. A gente já começou a fazer a imprimir os folhetos com a imagem dele, procuras. Mas ele vai estar bem, eu acredito. Provavelmente ele deve estar bêbado em algum lugar. Ou ele morreu, que Deus o tenha. Ou deve ser a internet só, né? Que deve estar ruim. Eu acredito que sim. Eu espero. Porque daí descobre que, sei lá, o atropelado. Daí já pensou que o programa ficou uma bosta, a gente tem que cancelar o programa. Sei mesmo. Espero que não tenha. Espero que o Fábio não tenha sido atropelado. Bom, fica meus votos aí para esse programa. Este programa será especialzinho, com 3 joguinhos. Por que, Wesley? Que programa é esse? Bom, é o nosso já conhecido, clássico já daqui, né? O nosso Hidden Gem, mas numa roupagem nova, né? Agora é o Final Mix 1.5 de não sei o que, versão 7.9, é isso aí. Tem que botar uma musiquinha eletrônica. Depois eu vou inventar uma entrada só por Hidden Gems. Tudo indica que daqui eu vou ter tempo daqui pra frente. Bom, vamos lá. Neste nosso quadro Hidden Gems, cada um dos nossos integrantes, como todo mundo sabe, se você chegou hoje aí e ia falar, você nunca viu esse jogo Hidden Gems? Não, isso não é um jogo, meu querido. Isso é um quadro onde cada um vai falar de um jogo em que ele pode ser, antigamente não podia, mas agora ele pode ser famoso ou não, alguma coisa, mas ele é aquela, na tradução, gema oculta. Não é tão famoso, não é tão badalado como um FIFA, mas a gente quer fazer com que você jogue ele. Nesse caso, o meu jogo eu não quero que você jogue não, mas vocês vão entender por quê. Mas os outros 2 jogos, com certeza vocês vão querer jogar. Senhor Francesco, qual é o seu jogo para esse Hidden Gems 1.5 Final Mix? E aí, gordo? E aí, Wesley? Beleza, pessoal? Vamos lá, então. O meu jogo para o Hidden Gem Hyper, não sei o que, que eu esqueci o nome. Kamehameha. É o Enclave. É um jogo que saiu para Xbox original, né? Não o 360. E também saiu para Windows. Eu vou falar as publishers dele do Xbox, que é a Swing Entertainment e a Conspiracy Games. No Windows são umas 30 publishers desse jogo. Que é tipo, tem Atari, não sei o que. A mais que aparece na tela é Topware. Olha, Topware. Topware Interactive. Mas a desenvolvedora dele, que é o mais importante, quem fez o jogo, a Starbreeze Studios. Quem não conhece Payday? É os caras. Então, os caras que fizeram o Payday fez esse jogo também em 2006. 2002 no Xbox e 2003 no Windows. E esse jogo, cara, ele é numa época medieval, tá? E ele não é um RPG, cara. Olha só que interessante. Ele tem alguns elementos de RPG, mas não é um RPG porque não tem level. No meu entender, quando o jogo não tem level, não é RPG. Ou é? Aí você vai entrar numa conversa muito perigosa, meu. Isso, Aí a gente tem isso aqui. Aí a gente volta àquele negócio. The Legend of Zelda é um RPG? Então. Não. No meu ver, não. É um jogo de ação. Rapaz, isso já deu muito papo já. Então, mas beleza. Depois a gente conversa sobre isso. Então. Vamos deixar pra depois. Ele é e não é um action RPG, então vamos colocar. O RPG de Schrödinger. Ele é um action RPG com elementos de, né? Ele é um action com elementos de RPG. Pronto. Isso, pode ser.
É um action ou não action RPG em terceira pessoa, produzido pela Starbreeze. E ele é um jogo passado numa época medieval. E como que é a história dele? Aconteceu o seguinte, tem um lado bem, um lado mal, e o que acontece? Do lado do mal, os caras lá, o Vatar, que é o demônio fodão lá, conseguiu encontrar um local onde que é o pessoal lá da Selenheim, que é o local onde tem umas pedras, onde os elfos guardam ela, e quem conseguir, se o Vatar conseguir pegar essas pedras, ele vai conseguir dominar toda a ilha, né? E o que acontece? Quando eles estavam reunindo forças e estavam conseguindo derrotar as forças do bem, Light, né? E para conseguir as pedras, o mago chamado... Puta, esqueci o nome do mago. Zeio. O mago chamado Zeio chegou lá e falou assim, ó. Então se é o bichão mesmo da goiaba, vem aqui, pode com todo mundo, quer conquistar o bagulho. Pega e manda o cajado no chão. You shall not pass! Pô, abre um puta de uma vala do caralho no bagulho inteiro, criando um enclave, que é tipo... É quando... É uma separação geopolítica, vamos dizer assim, digamos assim, e onde separa toda a ilha de Selenheim em volta de uma cratera. E esse monstrão Vatar cai dentro dessa cratera. E quando é separado essas duas terras, causou bastante estrago em tudo, né? Os dois tipos a luz e as trevas se separam, né? Passou muito tempo depois, começou a voltar a unir a dimensão dessa vala, começou a diminuir bastante, significativamente, para conseguir passar de novo as forças das trevas para conseguir fazer o que o Vatar tentou fazer lá no começo, né? Tentar pegar as pedras. Porque o jogo você consegue ter escolha entre você jogar a trajetória do bem e a trajetória do mal. Quando você começa o jogo na trajetória do bem, você tá dentro de uma cela e você começa com um guerreiro, né? E do lado da sua cela tem um pessoal da Força das Trevas. Então, essa perspectiva, ele começa, tipo, um do lado do outro. Aí cada um toma um caminho diferente depois como você vai progredindo no jogo. E o interessante desse jogo é o seguinte, eu vou começar a falar um pouquinho das mecânicas dele. Ele é um action RPG, né? Que você não tem level, né? E você começa com um guerreiro. De acordo com as fases, e você vai salvando os outros personagens. Então, na segunda fase você salva a arqueira, na terceira fase você salva o druida, na quarta fase você salva o halfling. É bem interessante que você consegue ter vários tipos de jobs e elas têm características. Algumas são bem parecidas, mas na maioria das vezes são, em casos tipo do arqueiro e dos magos, são diferentes, né? E é interessante que, tipo, cada tipo de profissão tem uma arma, e essas armas você consegue fazer como fosse um sistema de compra no começo da fase. Então, vamos supor, você passou da primeira fase, tal, com o guerreiro, pegou, sei lá, na fase tem como você pegar 100 moedas. E, tipo, é limitado 100 moedas. Quando você vai começar a segunda fase, você pode começar com o guerreiro ou com outro personagem que você já habilitou das outras fases, né? Não precisa necessariamente na segunda fase, porque você não vai ter nenhum dos personagens liberados. Mas você escolhe o tipo de arma que ele vai utilizar. E o que limita o que você pode comprar ou não é o dinheiro que você pegou na fase. É interessante que o dinheiro, você não gasta ele, mas ele é como se fosse uma moeda de recurso. Então, tipo, se você tem 100 moedas, você tem esse tanto de moedas para gastar para você montar a build de armadura e armas do seu personagem. É bem legal essa mecânica, porque você pode fazer isso com os outros personagens. Você escolhe no começo da fase qual que você vai jogar. O mago, para mim, é o melhor, cara. O mago, que na verdade é o druida, né? A druida, né? Que é uma moça com uma... Ela tá de calcinha, basicamente, o jogo inteiro, andando com um cajado na mão. Mas ela fica com uma roupinha verde bem socadinha. Bem socadinha, os caras bem safadinhos. E é da hora, cara, porque as magias eram muito fortes, cara. E você enfrenta, normalmente, você enfrenta os orcs, esses bichos do mal, né? Esses bichos do mal. Esses bichos do mal. Coitado dos orcs, mano. Os Dark Elf. Todos os caras que... Aí é muito legal o jogo. Os gráficos deles, pra época, até que é bom, cara.
Os gráficos desse jogo, ele é interessante porque ele tem... quando você atira com uma magia na parede, ele faz aquele ricochete. Em 2002, 2003, isso daí era bem interessante. Tem bastante brilho, tem a opção de escalonar o gráfico até 1920 por 1080. O som é muito bom também, cara. A qualidade sonora desse jogo é tipo tudo orquestrado, como tem que ser um jogo de medieval, né? E é interessante, o que mais? Vamos ver. Os cajados, as magias estão inteiradas junto com o cajado, não tem skills, não tem nada. É muito action, sabe, o jogo. E o que mais que eu posso falar dele? A história é bem interessante, né? Que contei lá no começo, né? Que você tem que fazer essa jornada. E não é um mundo aberto, cara. É complicado. Não é um jogo com mundo aberto. Você passa fase por fase, mas você pode escolher pelo menos onde vai. E tem alguns bônus também, umas fases tipo modo batalha, sabe? Que você enfrenta várias hordas de inimigo. É bem interessante o jogo. E na questão da gameplay dele, ele tem alguns probleminhas, tipo quando você vai atacar o inimigo, né? Todos os ataques que acertam o inimigo. Quando você usa arco e flecha, né? A flecha às vezes não passa direto no inimigo, não acontece nada. Mas nada que não seja, tipo, muito grave ou que tenha problemas, porque os jogos de PC dessa época eram mais ou menos... Assim, logicamente, em 2000 a gente já começou a ter uma evolução melhor. Mas pensa num jogo mais ou menos da época do final dos anos 90, dos anos 2000, é mais ou menos a jogabilidade dele. Ele vai ter aquele pulo meio estranho, né? Que parece que o cara, às vezes, não pula o que tem que pular, e às vezes quando ele tá perto de um lugar ele pula mais alto. A colisão às vezes atrapalha, tem alguns problemas de bug, mas depois eu vou explicar isso daí lá no final, na nota. Mas eu aconselho para vocês jogar esse jogo. Ele parece ser bem feinho, assim, bem estranho, sabe? Nossa, mas é um clone de alguma coisa. Pode ser um clone de alguma coisa, mas foi um clone bem legal e bem feito. Por quê? O ambiente desse jogo, cara, é muito da hora, velho. Porque normalmente quando você vê um jogo que é feito nas coxas, ou um jogo que é tipo, é uma cópia, tá ligado? De alguma coisa, de algum RPG. O jogo, cara, ele tem um ambiente muito... Parece incrível, sabe? Parece um lugar mesmo que existe. Porque normalmente quando o cara vai fazer um gameplay, um local, ele pensa logicamente na jogabilidade que o personagem pode fazer dentro desse local. Mas às vezes parece muito artificial, muito direto por onde o personagem tem que passar, entendeu? Mas não, esse daí ele dá uma noção de ambiente que parece que você tá num local que existe mesmo, lá que não é feito pro personagem seu jogar, entendeu? É muito legal, cara. Tipo, as cores não são tão mortas, sabe? Porque normalmente quando você pega os jogos dessa época de 2000 e pouco, é mais ou menos a época que começou a sair o PlayStation 2, o jogo era muito acinzentado, muito escuro, ele era muito lavado, né, os gráficos. Não, esse jogo ele tem uma cor bonita e não sai muito da questão de ser um jogo medieval, né, e um pouquinho mais pro realismo, mesmo sendo uma obra fantasiosa. Mas é um jogo interessante e eu recomendo para vocês jogarem, cara. Ele tem alguns problemas de gameplay, não tem muitos recursos de RPG, mas um jogo muito interessante, com uma história muito legal e bem contada também, porque quem conta, o narrador, faz uma dublagem bem feita. Não é algo forçado, sabe? E é bem contada a história, né? É bem legal ele. Enclave, e eu joguei ele também. Ele é um baita jogo bacana. Nesse ponto aí eu gostaria de reiterar do mundo em que acontece, como o Chesco falou, de como o personagem ele se encaixa ao próprio cenário e tudo. Então é tudo muito bem feitinho, tudo bem pensado, tá? Com as limitações da época, mas ele é tudo muito bem pensado. O ambiente dele faz sentido, aquilo que você tá fazendo, e tudo faz sentido. Também é um negócio, quando eu for falar nas notas, eu acho que provavelmente o Tício vai falar os mesmos probleminhas, porque eu também vi eles. Mas, beleza, é isso aí. Enclave, que você pode achar na Steam. Qual que é o preço, Chesco? Cara, o que eu vi tava R$9, mas eu paguei na promoção uns R$2, R$1. É bem baratinho o jogo. É um jogo barato. Aí, galerinha, você consegue com uma coxinha, vale 3 Enclave na promoção. Pega aí
Esses joguinhos assim, vale a pena, é legal pra caramba. Eu achei ele bem bacaninho. Bom, vamos para o nosso segundo jogo, em que traremos novamente a voz adocicada do senhor Wesley. Fale tudo o que você quiser falar, meu. Hoje eu vou trazer um jogo com uma certa dificuldade elevada. O jogo que eu tô trazendo hoje é o Fury. Ele foi desenvolvido pela The-Game Baker. Ele foi... Deixa eu só ver aqui. Isso, ele foi desenvolvido pela Game Baker. Uma curiosidade que eu já vou trazer aqui agora, ele foi... A arte dele, quem puder entrar e dar uma olhada no jogo, ele foi feito por Takashi Okazaki, que ele é o mesmo criador de Afro Samurai, né, pra quem conhece. Então você vai, na hora que você abrir o jogo, você vai ver que tem muito disso, né, até no gráfico. Ele foi lançado para computador, PlayStation 4, PlayStation 1, Nintendo Switch. Ele saiu dia 5 de julho de 2016 para computador e para PlayStation 4. 2 de dezembro do mesmo ano para Xbox One. E ele saiu um pouco depois, né? Um pouco não, até 2 anos depois, dia 11 de janeiro para Nintendo Switch de 2018. Ele é um jogo de ação, hack and slash e shooter up. Eu vou contar um pouquinho da história dele. Ela não é muito complexa. Você começa o jogo com um samurai preso em uma cela, sendo torturado por um carcereiro. E esse carcereiro sempre fala que ele vai morrer várias vezes, ele vai ficar eternamente ali preso, sempre morrendo e revivendo, e esse é o sofrimento dele eterno. Até que uma hora aparece um personagem com uma cabeça de coelho roxo, sabe? É um personagem muito enigmático. E ele meio que te ajuda a sair dessa prisão. E ele te dá... Você pega a sua espada e a sua arma, e você tem que descer, fugir dessa prisão. Basicamente é essa a história. Só que essa prisão ela fica no céu, e ela é feita de 10 níveis até você conseguir chegar, né, sair dessa prisão, que são meio que, entre aspas, os 10 carcereiros que você tem que derrotar para você conseguir fugir dessa prisão e sair, né, voltar para o planeta. E o jogo é basicamente isso. A história dele é um pouco mais contada conforme você vai passando o jogo, mas ela é bem rasa, assim, não é aquela história muito surreal. Ela dá uma virada mais bem no final do jogo mesmo, que aí você consegue entender o que tá acontecendo ali mesmo. Wesley, antes de você ir, que eu sei que você vai falar de outras coisas, eu queria só reiterar mais uma coisinha. Hoje eu tô querendo reiterar tudo. Uma coisinha da história do jogo, que é a ideia de você encontrar o coelho no seu cabeça roxa. Muitas obras de muitos anos e foram que é essa coisa que você entra na história e você encontra o coelho, é a Alice no País das Maravilhas, né? Então você já pega aquela batida. Então se é a Alice nos País das Maravilhas, e quando você vê a entrada e você vê que tem um coelho, quer dizer que nem tudo que você tá vendo é verdade. Exatamente. E quem jogou e fechou o jogo entende essa pegada do Alice nos País das Maravilhas aí que o Wesley tá falando. Pode continuar. Bom, o jogo basicamente é você derrotar os 10, né, os 10 carcereiros. Então você não vai ter nenhum... Ele não é um jogo de plataforma, ele é basicamente nas batalhas dos 10, né? Ele pega, agora falando bem especificamente do tipo Shadow of the Colossus, que você só tem os colossos, né? Nesse jogo você só vai ter a luta com os chefes, né? É isso. E ele é um jogo muito dinâmico, muito rápido. Você tem que estar muito esperto, tem muito reflexo. O design dos personagens é maravilhoso. E falando um pouco agora já da jogabilidade, você tem a espada, né? Que você consegue dar ataques de perto com seu personagem. Antes de começar nessa parte, eu vou já falar 2 partes meio dentro da batalha que você tem. Você tem uma visão mais afastada, né, da tela inteira, que essa é um estilo de batalha, que ele é aquele estilo mais shonen up, que você consegue atacar com a sua arma de longe e usar a espada de perto. Mas aí você tem um amplo campo você tem uma movimentação melhor ali dentro, né, da área que você tá.
que você consegue se afastar, dar os dashes e tudo. E depois, dentro da própria batalha, você tem uma outra perspectiva que é uma luta de perto. Que você fecha meio que um limitador circular mais próximo do inimigo, que ali você tem uma luta mais com a espada mesmo e fazendo um bloqueio, né? Nessa primeira parte, que é nessa área mais ampla, você vai ter essa opção de dar os tiros, né? Tiro rápido, tiro concentrado e mais forte. Você também tem as opções de bloqueio, bloqueio perfeito. Você consegue fazer as suas esquivas, que é muito importante. Você vai ter também... E basicamente é isso. E nessa parte, né, de fora, você tem muito mais uma batalha com essa parte de tiros e que é o Shut It Up. Depois que você muda essa perspectiva, você vai nessa batalha mais de perto, você tem essa parte mais que é o Hack and Slash. Que é você ter mais a sua esquiva, você ter mais o seu bloqueio e o seu ataque de perto com a espada. Né, que aí é uma coisa mais no reflexo mesmo. Não que, obviamente, no outro também vai ter o reflexo. Mas nessa é uma coisa mais do bloqueio que você vai usar mais, né? As batalhas, elas são divididas em, entre aspas, formas do inimigo. Você vai ter a sua barra de vida, dividida em 3... você tem a barra de vida e vai ter 3 quadradinhos, né? Que quando você acaba a sua vida, você gasta 1 e vai pro próximo. O inimigo também tem a mesma coisa, mas aí depende do inimigo, ele tem bem mais. Por exemplo, tem alguns que tem 6, outros tem 3 só, tem 4. E a cada nível que você... A cada quadradinho, né? A cada vida que você acaba com ele, entre aspas, uma forma que ele tem. Então ele... No jogo inteiro você vai ter várias formas de você... E várias modificações de ataques que ele vai ter e tudo. E cada um é mais difícil que a outra, pode ter certeza. Então você tem que acabar com ele todas as formas para você, de todas os quadradinhos, né, todas as vidas, todas as barras de vidas, para você terminar aquele chefe que você tá jogando. Toda vez que você morre na forma que você por exemplo, eu tô na 4ª barra de vida do meu inimigo. Se a minha barra de vida acabar, vai regenerar a barra de vida dele e a minha. Então é meio que um reset daquele round, daquela forma que ele tá, né? Que é, por exemplo, a 4ª forma. Se você morrer e perder todas as suas barras de vida, o jogo reseta e ele volta desde o começo. Você vai voltar para a primeira forma do seu inimigo e vai ter que fazer tudo de novo. Quando você consegue derrotar o seu inimigo, por exemplo, na 4ª forma, eu derrotei, ele vai pra 5ª. A sua barra de vida reseta inteira. Se, por exemplo, você perdeu 2 quadradinhos, né, 2 barras de vida, você vai voltar com as 3 e ele vai regenerar e vai pra 5ª forma, entendeu? Então todos os rounds, todas as formas, você sempre vai ter 3 barras de vidas. Pra você ter, por exemplo, 2 ou 3 tentativas pra acabar com ele naquela forma. Pra você ir aprendendo o padrão, né, dos ataques daquela forma, pra você conseguir derrotar ele. E isso parece que deixa o jogo fácil, mas não é. Pode ter certeza. Isso é um jeito de você facilitar o jogo do nível de dificuldade que ele é. Então, basicamente, é isso o jogo. Eu vou falar um pouquinho sobre os 10 níveis, né? Eu só vou falar o nome dos inimigos. Depois, quem quiser pesquisar um pouco mais pra saber, eu vou falar na ordem. O primeiro vai ser a corrente, o segundo é a amarra, o terceiro é a linha, o quarto é a escama, o quinto é a mão, o sexto é a canção, o sétimo é a explosão, o oitavo é a beirada, desculpa, o nono vai ser a batida. E depois, né, que você passa todos esses, você vai ter a estrela, né, que é mais o último. E depois eles lançaram uma DLC que vai ser o One More Fight, né, que é meio que mais um... É mais um chefe que você consegue jogar depois que você... Não que você já zere o jogo, você já tem opção nele nas opções de você jogar. Então, são esses os inimigos. E falando um pouco mais dos gráficos agora, né, falando dos gráficos, ele é feito em Cell Shader, né, que é aquele gráfico 3D com 2D. Então ele fica muito bonito, ele é aqueles contornos fortes, aquela iluminação mais chapada, né, que é aquelas iluminação em escalas, né, de cores, que dá pra você ver, né, pra ele dar esse efeito de 2D nele. Os cenários, todos eles remetem muito pra um cyberpunk, né, uma coisa mais futurista.
E falando um pouco da música agora, ela é bem rápida, uma batida bem forte de eletrônica, bem veloz, pra dar aquela pegada mesmo de velocidade que você tem que ter esse dinamismo no jogo. É coisa aparecendo na tela que às vezes você fica perdido totalmente. Então, o maior desafio do jogo é esse, né? Que é você passar desses 10 e conseguir chegar ao final, e no final você vai descobrir mais da história realmente. E na transição entre essas fases, você tem muito... Pode-se dizer até que um monólogo, que é só esse coelho que tá com você, falando mais e ele contando um pouco sobre o inimigo, dando algumas dicas de como o inimigo vai ser, mas ele contando um pouco mais. É meio que esse coelho, que nem o Gordo falou, né? Que esse Alice no País das Maravilhas, é meio que uma... Parece, né? Você percebe um pouco que é meio que quase a consciência desse seu personagem falando com ele, né? Tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu. Então você vai pegando muita pista do que tá acontecendo no jogo, da história, só desse coelho contando. E ele intercala entre essa da jogabilidade rápida e entre as transições das fases, você vai bem caminhando, bem levemente, e você tem até a opção de apertar um botão e o seu personagem vai andando sozinho. Só pra você ficar vendo a tela e prestando atenção no que o coelho tá falando e tudo que tá acontecendo ali. Pra dar esse contraste entre a jogabilidade muito veloz, muito rápida, com essa parte mais suave da transição entre as fases, né? Então, basicamente é isso o jogo. O Gordo eu acho que já viu eu jogando, né? Eu lembro. Eu zerando o jogo, então ele sabe um pouco mais também como que é o jogo, que ele é muito veloz, ele é bem difícil. E ele tem alguns probleminhas que eu vou falar um pouco mais na parte da nota, mas pra mim é um jogaço. Vocês podem ter certeza, pode comprar, pode jogar. Aí, Fury, que é o... Eu lembro claramente, esse é um jogo que eu já tinha jogado antes na Steam Verde. Aí tava na promoção, daí eu falei pro Wesley, compra esse jogo. Eu tava na casa dele. Aí eu falei, compra essa porra. Aí ele comprou. Aí ele jogou e fechou o jogo lá. Aí depois agora eu comprei o Fury. Então, desenvolvedores, não fiquem bravos. Eu comprei, depois de pegar na Steam Verde. Mas ainda não joguei o... Tá comprado. Vamos aí jogar. Mas eu conheço bastante jogo, bastante ideias sobre ele. Bom, o meu jogo, inicialmente eu sei que no momento que eu falar o nome, eu entendi essa reação que teve na hora que eu falei que eu ia falar dele, que ia dar merda. É tipo, é o jogo que você sabe que vai dar merda, saca, de você falar dele. Só que eu falo não porque e eu vou explicar o porquê. Tudo tem um por trás, tudo tem uma teorização dos problemas do mundo. Bom, o jogo que eu vou falar chama Hatred. Pra quem conhece esse jogo, sabe que ele é tipo o satanás dos jogos, saca? É bem mal falado por todo mundo, mas eu acho até corajoso você falar dele, cara, né? Porque o pessoal fala, demoniza tudo. Eu quero ver até o posicionamento seu e você falar sobre o jogo pra ver se realmente é interessante mesmo, entendeu? Então, exatamente. Quando aparece algo muito controverso, a primeira coisa que eu faço, eu vou atrás disso, pra mim saber até onde tá e a profundidade. Por quê? Porque eu acredito no ser humano como indivíduo. Além da sociedade, também como o que ele pensa, eu quero saber o que ele pensa. E eu acredito que eu entendi o Hatred. Primeiro, eu vou colocar o Hatred no... Eu vou falar quem fez essas coisas. A produtora foi a Destructive Creations, um nome bastante sugestivo. Os diretores é o Jaroslaw Zielinski, os programadores Piotr Beck e Tomasz Widenka. O motor ele é feito na Unreal Engine 4 e plataforma Windows. Por que só Windows? Porque só eles aceitaram deixar lançar isso aí. O lançamento foi dia 1 de junho de 2015. Antes de 2015 ele já tinha trailer, que foi colocado até na E3. Mano, esse trailer tem react no YouTube até agora, de as pessoas tendo, saca, tipo, se arrepiando com o negócio de tão pesado. O gênero dele é tiro, ele é um shooter isométrico. Como os bons e velho Fallout antigo e essas coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas é isso aí. É um modo de jogador single player. Ele tem os modos pra você fazer mapa, modo de criação, que você joga um mapa online, você pode jogar o seu mapinha e por aí vai. Você acha muita doença ali no meio.
Mas é interessante, eu gosto dessa parte antropológica do ser humano. O jogo, ele... Agora eu vou falar a parte que tá no Wikipedia. Por que eu tenho que falar essas partes em separado? Pra não ficar parecendo que eu tô só jogando uma bomba em cima do negócio. O Hatred, você vai controlar um vilão, o antagonista, que é o protagonista do jogo. Ele é um assassino em massa, ele é um serial killer, ele odeia a humanidade e a partir daí ele automaticamente declara a sua cruzada genocida, Genocide Crusader. É interessante para falar da história porque não tem história, é só isso, é ódio. Essa é a ideia, mas eu vou falar a frase inicial dele que pelo menos vocês vão entender quem é ele. Ele começa assim: o meu nome não é importante, o que é importante é o que eu vou fazer. Detesto a merda deste mundo e os humanos vermes que se alimentam da sua carcaça. Toda a minha vida foi ódio frio e amargo. Sempre quis morrer violentamente. É a altura de vingança e não há nenhuma vida que mereça ser salva. Vou sepultar o maior número possível. Chegou a hora de matar. E é a hora de morrer. A minha cruzada genocida começa agora. E essa é a parte que você fala: caralho, esse maluco tá muito puto. Mas puto pra caralho. Aí o que acontece? Basicamente a história é mais ou menos isso. Agora ele vai pegar as armas e vai matar. É isso que ele vai fazer, deliberadamente, na cidade onde ele mora, até onde ele conseguir. Quando foi lançado o vídeo de trailer dele, bastante controverso, uma porrada de jornalista e de crítico, e esses caras já meteram o pau por causa da violência extremamente explícita. Que é tipo, não tem diferença, você vai matar mulher, homem, velho, qualquer coisa. O cara do Hatred, ele tem um certo ódio a mais por jovem policial. Eu não sei qual que é o problema dele com os dois, mas talvez alguém com um psicólogo saiba entender mais ou menos o que está acontecendo ali. O Hatred, ele apareceu na Steam Greenlight, a antiga Greenlight da Steam, que você colocava os jogos das pessoas, votavam para ver qual foi. Isso não existe mais, hoje qualquer jogo é lançado. Logo, ele foi removido por um representante da Valve, que disse à companhia que não iria de jeito nenhum publicar o Hatred. No entanto, no dia seguinte, o jogo regressou ao serviço com um pedido de desculpa pessoal do próprio Gabe Newell para os caras que fizeram da Destroy Creation. Ou seja, ele falou: não, essa plataforma aqui eu fiz para todo mundo lançar o que quiser, da forma que quiser. Talvez o Gabe Newell tenha visto alguma coisa ali, ou alguma explicação que os caras foi e ele pediu desculpa. No Metacritic, não que a gente acredite muito, mas ele tem uma pontuação de 45/100, o que é geralmente desfavorável. Mas ele estreou em primeiro na lista de jogos mais vendidos do Steam, na frente de GTA V, o CS, o GO, The Witcher 3. Quando ele lançou, ele vendeu muito, exatamente por causa do fato controverso dele, ou seja, o que ele queria atingir, ele tentou atingir. Mas o produtor que escreveu Hatred, ele com essas palavras ele falou que a reação e as tendências estéticas nos videogames, como politicamente correto, a cortesia, as cores vivas e as descrições de jogos como arte, com a possibilidade de dar ao jogador o puro prazer de jogar. A ideia, talvez eu possa estar viajando, ou talvez eu possa ter tido entendido mais ou menos a mentalidade em cima disso. Hatred, ele é um cara, ele é um maluco. Durante muitos e muitos anos, o videogame apanhou por esse negócio de toda hora que aparecia algum doente que matava alguém ou fazia um assassinato, botava videogame. O videogame é o Doom, é o não sei o que, esses jogos fazem matar as coisas. Sendo que o próprio protagonista, ele tem problema total com a sociedade. Toda vez que ele fala, nenhum momento ele fala que ele jogou algum videogame para ele estar fazendo o que ele vai fazendo. Sabe o que ele fez para fazer aquilo? Treinamento com arma, ele é muito bem treinado, que ele conseguiu, e onde ele conseguiu comprar todas essas armas, de forma que ele mata as pessoas com um total descaso, ele não liga nem um pouco. Tanto que você vê muitas das side quests ali no jogo, porque você tem um objetivo que é matar uma quantidade de gente, chegar a um ponto e fugir, só que tem um monte de side quests, daí você vai ver a side quest tipo o caos mesmo, você praticar o caos, tocar fogo em 5 lojas,
Aí aparece uma festa de jovem, aquelas festas de jovem americano, todo mundo bebendo lá, e aparece a missão Over the Party, você tem que entrar lá e matar, mano. Então, tipo, a ideia de espelho da sociedade. É mais ou menos como se Hatred chegou com as costas largas e falou assim: é de videogame, vocês vão ficar falando que é a causa dele, então toma um jogo pra falar que é a causa. Pode botar a culpa em mim. Eu fiz. E o cara colocou ódio puro em cima desse jogo. Tanto que colocou o nome Hatred. E as indicações do vilão, que ele não tem motivos reais, ele apenas é doente. Ele mata porque ele é doente. Ele é louco. Ele tem probleminha na cabecinha. E ele sai pra matar. Não tem culpado. Não tem um problema. Os únicos problemas ali é a facilidade como um louco consegue comprar essa quantidade de arma em uma cidade pequena, como ele fala no início, que é um bairro pequeno da cidade onde ele mora, fictícia, e como ele consegue ter acesso a essas coisas. Fantasticamente bem treinado. E ele também, uma coisa bastante interessante, ele ganha life quando ele faz o que no Doom seria um glory kill, o que para ele quando a pessoa tá rastejando assim, você faz uma morte violenta com ela, um tiro na cabeça ou corta a garganta, essas coisas. Ele ganha life, ele volta, então ele consegue mais vida, o que te faz cada vez mais querer fazer as mortes mais violentas possíveis para você continuar jogando e conseguir alcançar os objetivos. Então eu acredito que eu tenha entendido as frases que foi dos criadores, e também vi alguns vídeos no YouTube que os próprios criadores falaram em vídeos de pessoas que criticaram o que eles queriam fazer, e eles falam quem entendeu e quem não entendeu o jogo, ou a ideia que o jogo tinha para proporcionar. Ele é provavelmente o jogo mais violento criado? Acredito que sim. Ele é, em situação de violência igual, eu não conheço nenhum jogo tão direto à violência pura, saca? E totalmente explícita, sem nenhuma vergonha, saca? Eu me senti mal jogando, eu fechei, mas eu me senti mal jogando. Eu realmente me senti mal. Nesse momento eu agradeci a mim mesmo, pois eu tenho empatia com o ser humano, é o tipo de coisa que eu não faria, porque eu fico muito mal, cara, jogando. Quem for sensível, por favor, não vai atrás, tá? Do jogo. Quem tem esse tipo de sensibilidade, essas coisas, não jogue, porque você vai se sentir muito mal jogando esse tipo de jogo. A mecânica dele, ele é bem travado, você vai andar com ele com o WASD, é bastante estranho. E o mouse você vai mirar. Eu acredito que parte dessa mecânica travada, que também nunca foi consertada, é realmente para dificultar o processo. Ele é difícil, alguns botões são separados, onde há granada e onde você pode pular e correr. O que dificulta a sua vida contra o que vai acontecer, com os policiais, as pessoas tentarem revidar. Interessante como aquela cidade dos Estados Unidos, bastante gente tem arma escondida em casa. Quando você entra nos lugares, você vê armas nas gavetas, munição, em quase todas as casas possíveis. E isso não foi colocado à toa. O jogo, ao meu ver, ele é uma grande crítica, tipo, uma martelada sistemática e brutal sobre o que as pessoas falam e acham e vê sobre essas pessoas do politicamente correto que precisam colocar a política no meio, ou causas de coisas que eles tentam tirar a visão, que é como pautas extremamente conservadoras, facilidade em compra de armas em um país que se diz, né, de primeiro mundo, onde 40 milhões de pessoas morrem na miséria. Mas ele é realmente algo... Olha, eu vou falar pra você, é difícil falar se ele é bom ou se é ruim, cara. A ideia, ele é boa e horrível ao mesmo tempo. Ele é complicado, cara, ele é um jogo complicado. Mas eu tô trazendo aqui porque eu realmente acho interessante trazê-lo. Eu muitas vezes pensei em fazer um programa inteiro com Hatred, só que ele também não tem tanto. Seria mais falar sobre virar um freestyle do que falar sobre o jogo. Então eu falei, eu acho que eu vou trazer o jogo aqui e falar o que eu quiser. Aí também, se alguém quiser falar mais coisa, tudo bem. Bom, esse foi o meu joguinho. Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Não. Algo útil tem. Não, vamos falar nas notas, né? Cada um a gente vai conversar. Eu acho que ele vai pegar uma coisa mais opinião sobre isso, a história dele, né?
do que jogabilidade e tudo. Então eu acho que é opinião mesmo. Então... Exatamente. Bom, vamos às notas. Vamos falar sobre o jogo, então, Enclave, do senhor Francesquinho, meu amiguinho. Eu deixei o clima bem pesado, né? Eu tô tentando voltar, calma. Do nosso jogo Enclave, nossa, puta jogo da hora, boa. Que tem as paradas de medieval, gosto pra caralho. Bom, Tisco, dá a sua nota de início aí, me ajuda aí. Vamos lá. O Enclave, cara, eu já falei bastante sobre ele, sobre a história, sobre a jogabilidade, né? E realmente a música dele é fantástica, a ideia dele é legal, só que a gameplay dele tem alguns problemas, porque, que nem eu disse, como é um jogo antigo de computador, ele tem uns problemas de controle de personagem, é uma jogabilidade pesada. Ela é estranha, sabe? Ela você não parece ser fácil de controlar ela. Na verdade, até que ela é responsiva, mas você bate nos lugares. É meio desengonçado, vamos dizer assim. Desengonçado talvez seria a palavra certa. E tem problemas também de hit detection, que se passa a espada passa no inimigo, não acerta. Tem a questão dos arco flechas também, que tem alguns probleminhas também. E outro problema que ele tem, cara, é que ele crasha pra caramba, velho. Eu aprendi, assim, no meu computador, tá? Como o jogo de computador é desse jeito, você tem que saber... cada computador ele vai reagir de uma forma diferente, dependendo das peças, da arquitetura que tem instalada aí de hardware. Eu consegui resolver a minha com... quando você entra dentro da afinidade de cada programa e deixa só para acessar um núcleo do processador. É um negócio meio assim, que eu fiz e deu certo. Mas o jogo, cara, ele é interessante, tem uma história bacana e essa mecânica de armas é bem legal também, porque você consegue customizar. Necessariamente você não precisa ter level para ter uma diferença do outro personagem. Você pode utilizar armas diferentes, né, armaduras. Tem potion também, que eu acho que eu esqueci de falar, que você pode usar potion para se encher life. A magia no jogo, ela é auto-regen, né? Você fica parado, ela vai aumentando. Também é só uma mecânica que só funciona para mago, né? Não tem skills. E basicamente é isso. É interessante também o ambiente. Eu acho que a coisa mais fantástica nesse jogo é a música e o ambiente. O ambiente é muito bem feito, gostei muito dele. Não parece uma coisa genérica, sabe? Uma coisa mal feita, aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Cada casa tem um aspecto diferente, um ambiente diferente. Achei muito legal. O jogo, infelizmente, com baixo orçamento, então é um jogo que a gente não pode esperar muita coisa, né? De questão gráfica, sabe? Mas tem que ter um gráfico bom para 2002. E minha nota para ele vai ser 8. 8 é uma boa nota pro jogo, cara. Porque é um jogo divertido e tal. Tirando que é um jogo... Ele não é tão fácil, tá? Ele não vai te dar tudo na sua mão. E ele tem esses bugs, mas é interessante por causa da história. E é muito interessante porque a história te dá esses dois lados, né? Que você consegue jogar com um lado... do bem e do mal. Só lembrando que o mal vai ter os personagens também, só que é a mesma coisa, só muda o aspecto da skin, né? Que são ogros, enfim. É a mesma coisa, só que com skin diferente. Só que é uma ótima história, assim, uma história legal, cativante e tal. E não muito complexa, né? Mas é bem contada, sabe? E a minha nota é 8 pra ele. Aí, 8.0, 8. Para o jogo Enclave do Sr. Francesco para o Sr. Francesco. Sr. Wesley, fale do jogo Enclave, fale tudo o que você quiser, meu querido amigo bonitinho. Sim, eu tô vendo umas gameplay, nunca tinha ouvido falar dele. Ele parece ser o gráfico dele é bacana. Eu vi que ele tem bastante modificação do ambiente, né? Que o Tisco falou, parece que o mais legal é o ambiente, né? E o sistema de batalha dele, ele me lembra muito... Então, todas na sua proporção, né? O Skyrim ou os Elder Scrolls. Mas só que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Mas ele lembra um pouco. Cara, eu gosto desse tipo de jogo também. Eu gostei mais do que o Chesco falou, que você tem toda essa parte de perspectiva depois do inimigo, né? Dos vilões, né? Da outra parte, depois que você zera. Então parece ser bem bacana. A dificuldade é só jogando pra saber, eu nunca joguei, então não sei.
Mas ele lembra também muito o Fable, né? Que a gente já fez o podcast, parece. Assim, a jogabilidade, pelo menos, pelo que eu tô vendo. Cara, eu não sei muito, porque eu não joguei muito, mas pelo que eu tô vendo, assim, eu acho que um 7,5 é uma nota legal pra ele. É um jogo que me atraiu bastante. 7,5. 7,5. Tá meio longe do microfone, eu estava escrevendo. Nota 8, nota 7,5, pode falar. Não, eu ia falar também que ressaltando essa parte de você, meio que classes, né, que você pode escolher depois, parece que dá uma variada boa na gameplay, né? Ele consegue ser linear, mas ele consegue variar no modo que ele é linear. Bom, continuando para dar minha nota, é assim, a gente tem que entender o jogo de 2002 e pra mim tá super de boa o gráfico e aquilo que ele entrega em 2002. Em 2002 a gente tem... tudo bem, a gente tem Kingdom Hearts? Tem. Mas a gente também tem o GTA, o Vice City, que tem os gráficos muito pior. A gente tem Neverwinter Nights, que também segue mais ou menos a mesma linha. Ele também não é fantástico, Divine Divinity. É o mesmo ano do... Provavelmente uma das coisas que é um erro de qualquer um ter lançado um RPG em 2002 é que é o ano do Morrowind. E ele, era um The Elder Scrolls, né? Com muitos anos aí. É aí que fode. Mas mesmo assim, ele é totalmente fidedigno. O problema pra mim dele é única e exclusivamente a mecânica. A mecânica dele é muito travada. O personagem ele é muito pesado, como o Jess falou, ele tem problema no pulo, parece que ele tá cagado, assim, saca? Aí o. Cagado. Parece que ele tá. Sabe quando tá pulando com o bumbumzinho apertado assim? Então, daí e tem esses problemas. Pulinho só pra falar que tem pulo, né? Não vai pulo nenhuma. Saca? Aí. Bom, mas fora esses problemas, e você vê algumas partes que são um pouco estereotipadas, tá? Ele não é um simples clone. Eu não achei ele um simples clone de um jogo medieval. Ele tem as suas ideias, as suas vontades. Ele é bem fidedigno no que faz. E bom, a minha nota, pra ele é 8. Por que eu vou dar 8? Ainda mais eu, que sou um cara chatão pra RPG e essas coisas, porque tudo que existe de coisa medieval eu já joguei nesse mundo. Mas eu vou dar um 8 única e exclusivamente pela tentativa de fazer algo naquela época, cara. Em 2002 é muito difícil que alguém mexer com coisa medieval. Ali era a época do tiro, ali era a época da bala. Então só dos caras tentar, vamos fazer alguma coisa aqui, ou dos antigos tempos, ou vamos tentar fazer uma renovação. Pra mim já é extremamente corajoso. Era muito mais fácil fazer um Medal of Honor do que você tentar fazer algo medieval. Então eu gosto disso, eu gosto da coragem. Então eu dou 8 para o jogo Enclave. Bom, vamos falar de mais um jogo. Fury, do senhor Wesley. Pode dar sua nota e falar tudo que você tem para falar do jogo. Bom, eu falei quase tudo, falei até de todos os inimigos que você tem, o gráfico dele, música, tudo. O jogo é muito dinâmico, ele é bem difícil. É uma coisa assim que eu acho que a dificuldade dele... eu vou dar um exemplo agora, tipo, por exemplo, Dark Souls. Ele é difícil, mas ele é muito mais difícil no começo quando você não conhece, né, a mecânica. Não quer dizer que depois que você conhece o padrão de tudo vai ficar fácil. Mas o conhecimento é poder, né? Então ele bate muito nisso até na jogabilidade dele, nessa pegada de você tem várias barras de vida e você consegue voltar, né? Tipo, você morre, você não vai voltar exatamente do começo, né? Vai voltar desde a primeira forma. Então ele vai te ensinando você a jogar, né? Toda a diferença que tem cada forma, o jeito que você tem que destruir cada chefe, cada inimigo, cada carcereiro. Então ele é um jogo muito inteligente nessa parte. Ele é totalmente focado na gameplay dele, né? Como eu falei, de batalha. E ele é muito fiel a isso. Ele é muito perfeito nisso. Eu acho a jogabilidade dele muito boa, muito, assim, precisa e perfeita, pra falar a verdade. Ele tem toda essa variação de 2 jogos em um, né? Que é o Shoot'em Up e o Hack and Slash. Então, ele consegue fazer essa transição bem suave e ele tem partes do jogo que você consegue fazer os dois ao mesmo tempo.
Então, é um jogo muito bom. A única coisa pra mim, que é um problema nele, ele tem mudança de dificuldade. Por exemplo, ele tem o modo fácil, o modo Fury, depois tem o último que é depois que você zera o modo Fury, você consegue desbloquear mais um modo que é mais difícil ainda. A diferença entre o modo fácil e o Fury é ridícula. Tipo, no fácil é só pra você ver o jogo. Você nunca vai morrer. Tem até uma opção lá que você fica invencível, sabe? Então, pra que você vai jogar? Você só vai ficar vendo o jogo, sabe? É meio que um filminho. Então, e no modo normal, que é o Fury, ele tem essa dificuldade, ele é difícil mesmo, ele não tem um intermediário entre o fácil e o difícil, ele é ou muito difícil, e depois que você zera, é coisa de cara que é insano, né? Gente que é, sei lá, é de outro mundo, deve ser os chinês, japonês que consegue passar, porque é muito difícil, muito, mano, muito. É fantástico o contraste que você falou. Tem os caras loucos, insano, chinês, japonês. Mano, os caras que não sabe. Não sei. Não, não sei. Isso por causa de habilidade, porque. Tá ligado? Uns retardados, mas tipo. Meu, é muito insano. Então, o único problema dele é desse modo fácil pro normal, né? Que é muito difícil. Mas pra mim é só isso, assim. A história ela é bem envolvente até depois que você entende, você vê todos esses monólogos que você tem nas transições das telas. Meu, é só jogando pra você saber a dificuldade, saber o dinamismo que ele é, a beleza que ele é. E pra mim ele merece um 8,5. Não, isso. Eu ia falar não, eu ia mudar, mas é um 8,5. Tá bom. É um 8,5. Comei na dúvida, voltou, veio pra cá, veio pra lá, e dele 8,5. Tá certo. Senhor Francesco, suas impressões sobre o jogo Fúria. Fury também, porque... Ah, é verdade, a desenvolvedora é francesa. Furim, é o Furim. Furim? Então, cara, mas eu achei muito interessante o jogo. Gostei dos gráficos dele, né? Não é uma coisa tão lavada, ele é meio... não é monocromático, ele usa cores primárias, vamos dizer assim. Ele é aquela pegada de anime, sabe? Mesmo. Aquele gráfico 3D querendo fazer 2D, por exemplo, os jogos de luta de Dragon Ball, Naruto. Isso. É bem interessante, cara. Esse é o shaded, né, que falam, que é uma coisa... Tipo, a luz, ela é bem... Por exemplo, a jogada de luz entre ela é bem nítida, né? Por exemplo, você vê as mudanças certinhas de tonalidades. Ele só não tem contorno, né? Isso, tipo assim, o contorno dele, ele é bem na contorno mesmo, sabe? Não tem aquela pegada, por exemplo, o cabelo, você vê do seu personagem, que é branco, você vê que não tem os fiozinhos, sabe? É meio que só o contorno do cabelo mesmo. Sim. Então ele é essa pegada bem mais seca, né? Pra dar essa pegada de 2D, né? Isso. Então, o jogo não desagrada no quesito gráfico, né? Tem um gráfico bonito. A jogabilidade dele, cara, combina muito bem com a música, cara. Eu tô vendo ele se torna quase um jogo de ritmo, porque Exatamente. Cada fase do chefe vai mudando a velocidade da música, como a música tá sendo tocada. E em alguns chefes você não fica só parado num lugar, não. Você começa a mover em plataformas, que nem Guitar Hero, sabe? Mudando os negócios. No Crash 4 apareceu um negócio assim, enfim. Mas não importa agora no momento. Mas o jogo é bacana, cara. E a música te dá essa, que o Wesley falou, essa energia de continuar jogando. E é interessante como que ele combina a parte do hack and slash, né? Que é quando você tá mais próximo. E o bullet hell, né? Que é tipo, quando o inimigo começa a atacar... Porque você tem a fase que você consegue acessar o boss. E tem a fase que você não consegue acessar o boss e você só tem que desviar até o boss ficar vulnerável de novo, né? E ele utiliza esse elemento de bullet hell, né? Aí você começa a desviar das balas. Aí você tem... Eu não sei, eu acho que é no Garuga que tem o... Não sei se foi a introdução dessa mecânica, mas no Garuga, que é acho que do Dreamcast, é um jogo de arcade, de navinha, onde você tem tiros brancos e pretos. Para você desviar dos tiros brancos, você tem que transformar a sua nave em branco. Aí você consegue absorver, entendeu? Os tiros brancos. Para você absorver os tiros pretos, você transforma a nave em preto. Só que nesse caso, você só consegue atirar, né? Você usa pistola
apagar os tiros brancos, né? E os tiros vermelho, meio preto, você não pode tocar neles. É isso, né? Que eu entendi pelo menos na gameplay aqui do YouTube. É isso mesmo, Wesley? Não, ele é assim, cada projétil tem uma cor mesmo. E cada projétil faz, por exemplo, alguma coisa diferente. Por exemplo, tem os mais comuns que são os amarelos, né, meio alaranjados. Com o seu tiro você vê que você consegue neutralizar, né? Você quebra o tiro, entendeu? Aí, por exemplo, tem um outro que ele também é laranja assim, mas ele é meio que uma espiral dentro de outra, sabe? 2 círculos. Aquele você não consegue quebrar, é só desviando. Então tem outros, por exemplo, tem o roxo, que é o roxo pequeno, que ele fica te seguindo, entendeu? Aí tem um roxo maior, que ele te segue, mas se você der o bloqueio, ele volta pro personagem. Então cada um você vai conforme você vai jogando, você vai aprendendo alguma coisa diferente, entendeu? Ele tem também essas rajadas de energia, né, que você tem que desviar, não tem como você bloquear. Então cada projétil... Ou vem com uma parede de energia. Exatamente, ou fica um negócio inteiro no chão, você só tem que desviar, sabe? Se você passar por cima, você toma dano. Então, e também essa parte quando você tá no hack and slash, ele tem meio que esse aviso em luz, né? Ele dá uma piscada, por exemplo, como se fosse uma luz de espada, né? Ou de faca batendo, né? Então pra você ver o time dele pra você defender. E tem alguns boss que é bem filho da puta, que eles fingem que vai dar o ataque, para e dá o ataque de novo, sabe? Pra você perder a sua esquiva. Então ele... Aí tem essa pegada também, por exemplo, que nem Dark Souls. Você tem que aprender o padrão do inimigo, pra você saber que, por exemplo, naquela hora ele pode, sabe, enganar que vai atacar e você tem que ficar esperto e bloquear depois. Então, ele é um jogo bem de aprender. Ele tem um tutorialzinho, que é o primeiro, né? O primeiro boss, mas é o tutorialzinho de você ir jogando e aprendendo o que vai acontecer. Isso, entendeu? É um jogo que você vai jogando e você vai aprendendo. Isso, você vai aprendendo e por causa das cores, né, fica bem mais fácil a assimilação, né? Exatamente. E a história parece ser bem interessante, porque ele envolve um pouquinho da Alice, do País das Maravilhas. Ele tem essa questão do conhecimento conhecimento próprio, né, da mente do personagem, que vocês até falaram. Parece bem interessante, bem futurista, né, o jogo. E só ressaltando, o seu personagem ele não fala nada, ele é meio mudo. Você vai só ouvir esse coelho aí falando o jogo inteiro. Né? Ou os inimigos, né? Os carcereiros, os inimigos, eles também falam alguma coisinha que você consegue pegar, tipo, em algumas falas o que aconteceu, né? Quem prendeu ele, né? Qual foi, o que aconteceu, porque... Né? Isso, eles vão falando alguma coisinha assim por cima. Mas você descobre mesmo qual é a premissa do jogo que aconteceu no final, né? Que é depois que você sai tudo e acontece algumas coisas e você descobre mesmo. Interessante, cara. Eu gostei, eu vou experimentar quando eu tiver a oportunidade e minha nota também é 8,5 não. Oxi. 8,5 não, foi a nota que você deu? 8,5 não. Ah, tá. Então vou dar 8,5 então. Eu achei que você ia pegar a piada. Certeza que o Gord escreveu 8,5 não. Na frente. Não, é que nem eu escrevi do 8.0 da primeira nota, daí ficou 80. Eu falei, 80? Ah, não, tem um ponto. Eu sou meio idiota, eu demoro pra pegar as coisas. Ah, mas aí eu entendi o 8,5 depois, né? Vai tá aqui, 8,5. Tá bom, tá aí duas notas, 8,5 não, 8,5. E, bom, Fury é um negócio que, acima de tudo, ele é um bullet hell, né? É muita bala, muita coisa acontecendo, você tem que entender o padrão pra você conseguir sobreviver no jogo. O segredo desse tipo de jogo eu sempre falo. Quem é que vai sobreviver e quem não vai sobreviver nesse tipo de jogo. Esse tipo de jogo só sobrevive quem não tem medo de morrer. Morrer, até entender o padrão e você ir muito bem. Outra coisa interessante das cores dos jogos é que também tem a luz verde, o tiro verde, que é o que ele te cura. Esse tiro verde ele só vai aparecer se você fizer um movimento muito bom no meio dos negócios, tipo aquele desvio bem rasteirinho, ou às vezes ele aparece com certa capacidade, ou quando você dá aquela defesa muito boa em cima, assim que aparece uma bolinha verde. Não gosto de tinha anotado, eles dão essa ajudinha pra quando você faz algo bonito. Em alguns tipos de padrão de tiro, né, dos próprios inimigos, eles aparecem, né, esses tiros verdes, que se você neutralizar ele, cai meio que uma orbe e você pega a vida. Ou se você faz uma defesa, né, se você faz alguma defesa, não chega a ser perfeita, mas próxima, assim, né,
perfeição, ele tem meio que esse nível, aí você consegue se curar um pouco quando você bloqueia. Que se for perfeita mesmo a defesa, você dá meio que um parry, né? E o personagem fica meio sem ataque, você consegue dar um especial, entre aspas, né? Nele, que tira uma vida dele um pouco mais. Algumas coisas. Ele entrega bastante coisa em cima do. Esperando que você fique muito bom. E quando você fica muito bom, você é presenteado por causa disso. Exatamente. Valor e recompensa, né? Esforço e recompensa. Bom, eu gosto de jogo graficamente lindo. Ele é muito bonito. Ele chama atenção. A capa dele chama atenção. Quando você vê ali Fury. E você fala, porra, esse jogo parece bom. E você vai ver, ele é bom pra caralho mesmo. Ele tem toda essa história enigmática e que vai sendo contada com o tempo e todas essas coisas que fazem dele um jogo realmente interessante. Então, a minha nota é 8,5 também. Sim, 8,5 sim? 8,5 mesmo. Ah, tá. É 8,5 mesmo. Aí eu... Tem um 8,5 não, um 8,5 e um 8,5 mesmo. Então, tá aí as notas de Furin, o jogo fantásticozinho do Sr. Wesley. Bom, agora eu vou falar do meu joguinho. Eu acho que eu já falei muito até do jogo e aquilo que eu imagino. Eu posso estar errado? Os caras só podem estar puto e falar, vamos fazer um jogo para dar tiro, beleza, pode. Eu acredito que não, tem muita coisa por trás ali. Mas ele tem os seus problemas, né, também. Ele não é graficamente lindo, é um jogo de 2016, aí saiu, começou a ser feito em 2014 e tudo. Foi na Unreal Engine 4, ele é fidedigno para o que ele queria fazer, ele não é fantástico. Ainda bem, né? Já pensou se um jogo daquele porte ainda fosse extremamente realista, né? Pelo amor de Deus. Aí ele é um pouco arrastado que eles tentam dar alimentação humana em todo mundo. Ninguém ali é um super-herói. Então você não vai conseguir fazer dashes e coisas magníficas que um ser humano não conseguiria fazer. Você é um ser humano e você tem que agir como tal. Não que ele haja como um ser humano. Bom, vocês entenderam. Então eu vou dar pela extrema coragem de uma produtora fazer isso e colocar essa mensagem e tancar sem pena nenhuma aquilo que eles falaram e falar, e a gente fez e a gente vai colocar ele para ser assim, não vamos mudar em nenhum momento. E eu vou dar 9 para Hatred. Aí, só que também Hatred é aquele tipo de jogo que a gente fala assim. Por exemplo, se chegar aí, vamos dar um nome hipotético, o Claudinho, que faz parte do Controle 3, ele fala, cara, eu acho ele do 1, que eu acho ele de mau gosto, uma bosta, o quê? Ele também tá certo. Então é aquele negócio, tudo depende muito de quem joga o jogo, vê o jogo. E quem, pelo amor de Deus, se a pessoa for sensível, não joga, por favor. Bom, eu vou dar 9 por causa disso. Porque como produtor é esse tipo de coragem que eu quero ter. Não fazer um jogo de assassinato sem motivo. Mas é uma coragem, cara. É algo de dentro, saca? Não vou fazer absolutamente nada estereotipado. Vou fazer algo que seja extremamente diferente, por mais que seja violento, com uma mensagem, tipo... Cara, tem que ter muita bola pra fazer um negócio desse, cara. Na moral mesmo. Bom, senhor Francesco, fale as suas impressões sobre o jogo Hatred. Então, é um jogo que não teve muitas boas impressões aí de um monte de gente, mas como a gente sempre tem que fazer, é tentar jogar o jogo e tentar entender o jogo, né? No caso, o nosso amigo Gordo aí jogou o jogo e deu uma olhada nele. Cara, deixa eu só fazer uma pergunta. Ele não tem uma história, você falou, né? Ele não tem um objetivo nem nada, mas ele tem um fim. O fim dele conta alguma história ou é só um fim, tipo, uma finalização e acabou? É o suicídio de um miserável. É isso. Tá. É alguém que não vale a vida que teve, que matou um monte de gente e, saca, tem que se encerrar assim, sabe? Entendi. Então é mais ou menos, é um jogo que tenta te entregar um sentimento e uma crítica social, vamos dizer assim. Principalmente quando o Gordo falou lá da questão da facilidade de obtenção de armas, né?
a questão de, tipo, a sociedade querer culpar um cidadão, um indivíduo, por tudo que acontece, ou querer criar bodes expiatórios, como utilizaram os jogos sempre, que não é a primeira causa. Violência sempre existiu, sempre vai existir, nos cinemas também, nos videogames, tudo. E a forma que esse jogo tentou introduzir isso para falar, tipo, que nem o Gordo falou, fale mal de mim, mas tenta entender o que tá acontecendo, entendeu? Talvez as críticas e a falta de compreensão desse termo de parte dos reviewers e dos jornalistas de jogos fez com que a mensagem não seja bem espalhada, né? Porque a humanidade consegue fazer isso, né? Encobrir alguma coisa só porque ela é feia ou é porque é politicamente incorreta, né? Então, o jogo, ele te dá essa impressão, tipo, o jogo já é branco e preto, então você já vê que o cara não tem mais vida, sabe? O cara não enxerga mais cor na vida. Então é um cara que tá totalmente alterado e, não sei, é um cara que odeia a sociedade, então provavelmente deve ser tipo aqueles caras que... cabelo grande, sabe? Tipo, não conversa com ninguém porque todo mundo... a sociedade dá as costas para ele, entendeu? Então é meio que uma formação perigosa que não é culpa de ninguém, o cara também tem culpa, porque o cara não vai acordar que nem um zumbi e fazer isso sozinho, existe uma consciência, mas também a gente não pode negar que existe um erro social aí dentro, tipo a facilidade de obtenção de armas, a falta das autoridades e do governo de vários países de tentar consertar as pessoas, né? De entender que as pessoas são falhas, elas conseguem, tipo, se tornar monstros terríveis, entendeu? Pelo simples fato de não ter algum tipo de amparo. Você pode até ver que essa crítica foi bem recebida na questão do Joker. É uma história bem parecida. O Joker faz coisas horríveis também, mata os caras e você entende, em aspas, o porquê ele tá fazendo isso, entendeu? São coisas cruéis, mas você entende o porquê, entendeu? Nesse jogo você não tem tanta entendimento porque o personagem, ele não foi aprofundado e eu respeito isso, porque ele não queria dar uma história com base. Porque... Não quer, a ideia é não criar uma estátua, um herói, não isso, criar nada, não dar esse espaço. Isso, porque ele não quer construir um personagem, ele não quer desenvolver uma história de um personagem, ele quer falar sobre um assunto que aconteceu, e aconteceu até em 2019 aí, aqui no Brasil, né, que teve o caso lá do moleque que entrou e matou um monte de criança lá. O de Suzano. Do Suzano. E então, cara, é um problema social, e o jogo tenta abranger isso. Realmente o Gordo tá certo em falar se você for sensível, mas isso em vários jogos, até GTA, tá, gente? Você que compra GTA para seu filho de 11 anos, eu acho que não tá certo isso, mas tudo bem. Se quiser comprar, o filho é teu. Foda-se. Então, mas eu acho que o jogo trabalha bastante essas questões. Questão de gráfico, cara, é interessante a escala branca e preta, e as explosões explodem as coisas. Eu acho interessante isso, né? Os prédios desabam, caem pedaço de parede. Os policiais, essa questão dos policiais e a inteligência artificial parece não ser muito inteligente, não, porque o cara passa meio trotando em cima do cara, é bem estranho, mas tudo bem, a gente releva também. E, cara, eu acho que esse jogo, ele merece 8. Eu acho que também é um jogo de 8, porque a jogabilidade dele parece ser interessante, porque eu gosto bastante de jogos que você tem que usar a mira, né? Você tem que controlar a mira e controlar o personagem no WSD. E realmente, ele não é somente essa crítica, ele te dá uma resposta, porque os inimigos, os policiais, as forças militares lutam contra você. Não é simplesmente você sair matando todo mundo. No GTA também você pode fazer isso. É que nesse caso ele é linchado pra isso. No GTA não, ele dá aquela acobertada. Não, é que tem uma história por trás, as pessoas são humanas e tal, mas não deixa de ser também isso, cara. Não deixa de ser isso. É mais ou menos a mesma coisa. É uma fragilidade de erros humanos de uma sociedade, cara. Não deixa de ser isso.
E eu acho que eu vou até aumentar depois o 8,5, tá? Porque eu acho que esse jogo é corajoso demais mesmo, cara. É inteligente. Ele chegou e falou, não, vocês estão querendo tampar o sol com a peneira, a gente vai mostrar aqui. O problema é esse, a gente não tem que dar medalha pra ninguém, a gente tá colocando uma história sem personagens, mas é um fato que ocorre, né? É muito legal isso daí mesmo, cara. 8,5 pra esse jogo, eu achei muito bacana. Tá certo. 8,5 mesmo. 8,5. Agora toda nota vai ter um adjetivo. 8,5 aí. Bom, senhor Wesley, suas impressões e sua nota sobre o jogo Odiado. Hated. Bom, eu vou falar um pouco sobre a gameplay, depois eu falo sobre essa minha opinião, o que é o jogo, o que ele tem a ver, sobre o que ele fala. Gráfico, eu acho que ele foi inteligente de fazer essa pegada preta e branca, né? Tanto pra dar esse ar de depressão, de coisa triste que tá acontecendo ali, que você tá fazendo, né? Não é uma coisa legal. Né? Não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Então, mas pra pegar mais essa parte obscura de depressão mesmo, do que tá acontecendo, que é tudo, né? E, cara, parece que a jogabilidade dele é bem dinâmica. Ele tem essa... Acho que eu percebi também esse probleminha de inteligência artificial. Ele é meio kill, né? Ele só... Quem tá atirando em você só mira em você e atira, ou sai andando perto de você, né? Mas isso daí não tem muito o que falar. Essa é a premissa do jogo. Violência gráfica também. Eu acho que ele não parece... Eu não joguei, então eu posso falar... Tá falando besteira. Mas não parece ser tão chocante na parte gráfica, de visual, porque ele tem essa visão mais aprofundada do que, por exemplo, jogos de terror, por exemplo, tipo Resident Evil 2. Você vê cérebro explodindo, né? Graficamente ele é muito mais chocante. Mas só que na parte... Eu entendo que essa parte gráfica do Hated é que você tá matando pessoas inocentes na rua e meio que você não tem uma motivação, é só porque você tá com ódio. Então você tá matando crianças, tá matando, sabe? Crianças não, né? Tá matando idosos, jovens e tudo, pessoas inocentes na rua, entendeu? Não é que nem você tá matando um zumbi, tá explodindo uma cabeça sabe? Mas ele tem muito disso. E agora, tipo, essa parte do porquê desse jogo e tudo, eu acredito que é mais pra mostrar que isso é possível, né? Uma pessoa comprar uma arma e sair matando todo mundo, só pelo motivo dela tá doente, dela sabe, a sociedade meio que fez isso, entre aspas, com ela. Ela tem esse problema e tudo, mas não foi cuidado, sabe? E esse jogo é uma forma de mostrar tudo que é escondido, sabe? Que eu percebo da sociedade. Por exemplo, em jornais, em revistas, que é tudo meio você fechado numa bolha, né? Eles querem te mostrar que o mundo é bonito, tudo que tá acontecendo, sabe? Ao seu redor, tipo, muito redes sociais, ele só mostra aquilo que você tá acostumado a ver. Entendeu? Tem muito disso por exemplo, no Instagram, Facebook. Ele mostra aquilo que você quer pra te atrair pra aquilo, sabe? Ele não vai mostrar o que tá acontecendo, por exemplo, na África, o que tá acontecendo na rua, pessoas na rua, sabe? Ele quer mostrar uma coisa que é boa pra você que tá ali. Então eu acredito que na hora que aparece um jogo desse, pra chocar desse jeito, mostrar que isso é possível, né? Ou que nem a gente deu o exemplo que aconteceu agora aqui no Brasil, né? Da escola e tudo. É uma coisa que, meu Deus, é muito chocante, sabe? Mas o mais chocante pra mim é que isso é possível acontecer. E quando um jogo desse mostra isso, as pessoas querem tapar, né? Tapar o sol com a peneira, entendeu? Não quer que isso seja mostrado. Eu entendo que pra uma criança e tudo, isso nem deve acontecer. Mas, por exemplo, pra um governante, uma pessoa que tem uma classe social mais elevada, por que não mostrar isso pra uma pessoa desse jeito, entendeu? Quem é a favor, por exemplo, ao porte de armas, né? A facilidade que você tem nos Estados Unidos de comprar uma arma, né? Todas as tragédias que já aconteceu por causa disso, né? E tem muito isso que o Gordo falou, você entra na casa no próprio jogo, você entra e você vê que tem arma escondida. Isso é visível que é uma crítica social a isso, entendeu? Em tudo que tá acontecendo e tudo que pode acontecer nessa sociedade. Então, eu acredito que é essa sim a mensagem que esse jogo quer passar. Você mostrar o que realmente acontece, o que pode acontecer, o que já aconteceu, né, nesses exemplos de escola sendo
invadida por pessoas e massacrando e tudo. E, sabe, eu acho que tem que ser mostrado mesmo. Tem que ser mostrado, tem que ver que isso acontece e esse jogo veio pra mostrar isso, né? Tanto que ele, que nem o Gordo falou, no seu lançamento ele foi muito vendido por causa de toda essa controvérsia. Isso chama a atenção, né, das pessoas, essa curiosidade, esse, sabe, é o proibido, olha tudo que estão falando desse jogo. E em partes isso é bom pra mostrar o que é a premissa do jogo, mostrar e chocar, né, nesse sentido de tudo que pode, que é a facilidade de, por exemplo, o que impede uma pessoa nos Estados Unidos de comprar uma arma, sair na rua e atirar em todo mundo, sabe? Nesse sentido dele estar doente, ele já ter essa mentalidade que ele tá saindo na rua pra morrer, ele não tem nada a perder. Então, falando tudo isso e o que o jogo representa e a coragem que ele teve, eu também vou dar um 8,5. E tá ali, 8,5. 8,5, 8,5, 9. Eu pensei que alguém ia falar assim, 4. Eu acho que é uma desgraça. Não, eu acho que... eu acho que... errado. Ele é porque é a opinião nossa. Pode muito bem vir alguém, né, desses e falar, não, esse jogo é proibido, tem que esconder, 4 é ruim, o jogo não sei o quê. Mas eu acho que nós três aqui, né, o Fábio eu não sei, né, pode dar opinião depois, mas eu acho que é isso, a gente tem meio que uma opinião, um consenso de opinião aqui, né, que é um jogo que é necessário às vezes, né, aparecer alguma coisa nesse sentido. Um filme ou um jogo, ou, sabe, pra você parar e refletir e pensar. O Hatred, ele chega e ele coloca assim, né? Eu não deveria mais estender isso, deveria falar as notas, mas eu acho que é interessante que o Hatred, ele coloca assim, muitos jogos podem chegar para te colocar uma boa mensagem, ou falar que aquilo é errado. Existem várias formas de você fazer isso, falar, armas não são boas, ou o que acontece. Só que eu acredito que a proposta do Hatred, em si, simplesmente ele não vai mostrar história sobre o que aconteceu com a pessoa ou o que aconteceu da sociedade como ponto para mostrar isso, não. Ele vai mostrar a violência. Ele mostra a consequência, né? Você é mais ou menos chegar assim, beleza, você quer ver isso, já que a pessoa não consegue acreditar em problema de armas ser acessível para todo mundo, já que a pessoa não consegue acreditar num problema que pessoas podem sofrer de depressão e simplesmente não só se suicidar, ou de ter problemas mentais e não ter um acompanhamento, de já ter muitos e muitos problemas em cima disso, como o caso de Virginia Tech, o massacre de Columbine, aqui no Brasil a gente tem o de Suzano, a gente tem Realengo, a gente tem em vários outros lugares, que isso é realmente algo que pode acontecer, te arrepia o fato de você ver aquilo e saber que amanhã pode acontecer, sabe? Ou daqui 3 horas pode acontecer em qualquer momento. E isso é um negócio que realmente definitivamente toca. Ele não pega pelo gore, ele pega pela psique da pessoa. Ele agarra e faz com que coloque a mente sadia de uma pessoa dentro da mente doentia de uma pessoa que, como o Tiesco falou, que naquele negócio do preto e branco já não vê mais cor, não vê mais vantagem nenhuma na vida, e que realmente só vê a raiva pronta e que tá pronta pra morrer. É isso, tipo, toma, eu não vou botar só a cabecinha, eu vou botar o corpo inteiro sem parar, com força. É isso que você quer ver? Toma, saca? Mais ou menos, eu acho que é isso que é a proposta. Tipo, vou ser o mais violento possível pra ver se balança um pouquinho, né? Balançou legal. Mas tá aí. Bom, nesse clima gostoso aí, podcast, vamos Enclave, que o Tiesco trouxe, 8.0, 7,5, 8.0. A gente não cancela nem tira nenhum, senão só fica uma nota, né? Se a gente tem 2,8 e um 7,5, o entre 7,5 e 8 é 7,7, mas conta mais um 8, 7,8, tá bom? Pode ser. 7,8 é aquele up por ter 2 8s. Furinho do Wesley, o furinho do Wesley. 8,5. Acho que não tem muito que calcular. 8,5 não. 8,5 mesmo. 8,5 mesmo. É 8,5 mesmo. Acho que 8,5 talvez. Pode ser. Eu coloquei aqui, ó, 8,5 mesmo. Então, beleza. Não mesmo. 8,5 não mesmo. Pronto, é a nota do furinho do Wesley.
Ódio, hatred, jogo de psicopata problemático aí. 8,5, 8,5 e 9. Como a gente teve 2 8,5, vamos seguir a mesma premissa do outro. Como a gente teve 2 8,5, porém 1 9, então a gente pode ficar com 8,7, né? Pode ser. Tá aí. 8,7 mesmo. Não mesmo. Não é. É mesmo, não é. É isso. Enclave 7,8. Fury 8,5. Hatred 8,7. Essas são as notas do Controle 3. Na próxima, o nosso querido Fábio, a bala mais linda do Brasil, vai estar aí. Eu tenho certeza, estamos orando aí pra isso. Já ficamos sabendo dentro do podcast que ele está bem, está saudável, está pronto pra qualquer coisa. Se deixar, ele já faz traz 2 jogos na próxima. 3, 4, 5. É 8,5 mesmo. E vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes. Eu tô tentando dar uma animada, sabe? Ficou um clima pesado. Então. Eita, é ritmo. Você que tem esse jogo, viu? Então. É ritmo de festa. Caralho. Pode se despedir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência. E tchau. Aqui foi o Francesco, obrigado pela sua audiência e volte sempre. Obrigado, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Telesexo. Meu Deus. Venha para o 0800 Controle 3 para receber um X-Vídeos. Da próxima vez a gente vai colocar o nosso podcast no X-Vídeos. É uma promessa. Vai demorar? Provavelmente, mas um dia a gente vai conseguir. www.controle3.com.br. Você vai ver todos os sites de jogos mais lindos do Brasil. Eu não posso garantir que são os melhores, mas eu falo que são os mais cheirosos, meu amigo. Você coloca ele no Spotify, aquele aplicativo verde cheio de risquinho. Você chega e quero ver um podcast de coisa feliz. Tem coisa feliz também, que não é só desgraça. A gente vai e... eu tô tentando pensar em algum jogo. Qual o jogo mais feliz que a gente falou? Eu ia falar Pokémon, mas tem rinha de animal. Pior, né? A gente fica feliz por eles, cara. Okami, que coisa mais bonita que é Okami? Você tá afim de ver Okami? Aí, ó, Okami, ó, bonitão. Você quer ver o Okami do PlayStation 2, aquele jogo bonito, tudo pintado, assim, pinta as coisinhas acontecem, cachorrinho, tem cachorrinho. Você vai lá, você vai ver Okami, tá lá, a gente falou de Okami. Outro jogo, assim, alto astral, muito bom, Hotline Miami. Katamari Damacy, ó, cheio de coisa, vai juntando. Katamari Damacy. Tem também, você vai ver. Katamari Damacy. Vai ter um monte de jogo. Isso vai ter pra tudo. Aí se você quiser ver desgraça, também tem bastante desgraça também. Tem bastante. A gente tem um episódio só de violência, mais 18, só coisa. Só putaria da melhor qualidade. Que isso. Eita, nós. E vocês vão ver a gente no Deezer, vocês vão ver a gente no iTunes, como eu já falei, no bom e lindo Spotify. Você consegue, por favor, nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no Instagram, que nós já estamos com 1.700.983 seguidores, que a gente está querendo chegar a 2 milhões para poder receber aí um auxílio emergencial. Bom, agora a gente vai precisar agora. Agora vai ter gente aqui nesse controle que vai precisar de eu vou ter que começar a dar entrada já. Boa noite, esse foi o Controle 3. Você ouviu o Controle 3. Boa noite.